Boa noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Boa noite, não, boa tarde ainda, 5h30, né? Que aqui já está muito escuro. Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje, dia 26 de maio de 2025. Nesse horário, nós estudamos essa obra aqui, Recordações da Mediunidade de Ivone do Amaral Pereira. Nós estamos estudando o último capítulo dessa obra, o complexo obsessão. E hoje, né, nós estamos estudando o item 3, do complexo obsessão. Quem está acompanhando o livro aí direitinho sabe, né, onde nós estamos. No item 3. Né? Então, antes de iniciarmos, vamos agradecer a Deus, agradecer a Jesus pela oportunidade que o Pai nos concede para estarmos aqui estudando essas obras tão maravilhosas que tanto têm nos ajudado na nossa caminhada. Que o Senhor nos abençoe. Então, vamos lá. Item 3. O perispírito, meus amigos, diz Ivone Pereira. Ivone não, doutor Bezerra de Menezes. São perguntas que foram feitas a doutor Bezerra de Menezes pela psicografia de Ivone do Amaral Pereira. Então, as respostas são todas do doutor Bezerra de Menezes. O perispírito, meus amigos, é corpo vivo, passível não só de adoecer-se, a mente enferma, mas de refletir também estados conscienciais deploráveis ou sublimes. Então, quando ele diz assim, passível não só de adoecer-se a mente enferma, aí a gente vai naquele item, né? Eu até marquei aqui, quando o doutor Bezerra diz assim, a mente enferma refletirá sua normalidade sobre o perispírito, que é dirigido por ela, e este sobre o corpo carnal, que é escravo de ambos, pelo sistema nervoso. Eis aí a doença mental com substrato orgânico, vinculada a problemas espirituais, mas não propriamente a obsessão na sua afeição comum. Isso aqui está no último parágrafo do item 1, da primeira resposta que o doutor Bezerra de Menezes está. Então, ele diz aqui, o perispírito é corpo vivo. Vivo quer dizer, não quer dizer vivo como nós, né? Pulsante, podemos dizer assim, passível não só de adoecer-se a mente enferma, mas de refletir também estados conscienciais deploráveis ou sublimes. Porque, como disse o doutor Bezerra aqui, a mente enferma refletirá sua normalidade sobre o perispírito, né? E os estados conscienciais muito graves poderão ocasionar doenças mentais em um ser encarnado, e convenhamos que tal estado até mesmo se retrata no aspecto fisionômico do indivíduo. Então, vamos repetir esse primeiro parágrafo aqui do item 3, que é só o item, na realidade, o item 3 é só o parágrafo, né? O perispírito, meus amigos, é corpo vivo, passível não só de adoecer-se a mente enferma, mas de refletir também estados conscienciais deploráveis ou sublimes. Então, vamos parar o seguinte: se o corpo adoece por questões externas, o que é isso? Eu me torno uma viciada em cocaína. Eu me torno uma alcoólatra. Eu me torno uma fumante inveterada. Eu vou adoecer o meu perispírito, não vou? Vou. E essa doença do perispírito, que é o desequilíbrio energético, vai se refletir aonde? Na mente, que é o espírito. Então, através de um ataque externo provocado por mim, meu corpo adoece. Essa doença lesa o meu perispírito, quer dizer, desarmoniza energeticamente o meu perispírito, e essa desarmonia energética
vai afetar a minha mente, eu, espírito. Agora, vamos no sentido contrário. Eu, espírito, estou desequilibrada. Eu vou refletir o meu desequilíbrio sobre o meu perispírito, que vai ficar desequilibrado energeticamente, e essa desarmonia energética irá afetar o meu corpo físico. Agora está vindo do íntimo para fora. Entendeu? E aí ele diz: então pode acontecer das duas formas. E os estados conscienciais muito graves. Só voltando aqui, a pessoa vai dizer, mas como é que a mente fica enferma e passa para o perispírito? Lembrando de três coisas: orgulho, vaidade e egoísmo. Acabou. Orgulho, vaidade, egoísmo. A gente pode botar a vaidade junto com o orgulho, desequilibra a mente, desequilibra o espírito, não desequilibra. Desequilibra a individualidade. Desequilibra. Esse desequilíbrio vai passar para o perispírito. Ao contrário, eu bebo muito, vou afetar meu corpo, vou afetar meu perispírito, esse desequilíbrio energético vai afetar o espírito. Bom, então, isso aqui. Então, o perispírito fica aí nesse meio, tanto do externo para o interno, como do interno para o externo. Ele está aqui no meio. E aí ele dizia: os estados conscienciais muito graves poderão ocasionar doenças mentais em um ser encarnado. Então, esses estados conscienciais muito graves, ele está falando estado de consciência, mente enferma, vai acabar passando para quê? Quando você está encarnado, para o cérebro. Para o cérebro, causando as doenças. E convenhamos que tal estado até mesmo se retrata, às vezes a coisa é tão violenta, que se retrata no aspecto fisionômico da pessoa. Né? Afeta-os, você está encarnado, o teu pensamento para se expressar tem que passar pelo cérebro, através das palavras, através das ações, passa pelo cérebro. Se o cérebro está afetado organicamente, não vai conseguir expressar o pensamento do espírito. Uma lesão, uma paralisia, não vai. Então, muitas vezes, há toda uma desestrutura. Item 4. Todos esses casos, influindo no sistema nervoso, você está encarnado, afetarão muitas vezes o cérebro, uma vez que o primeiro, que é o sistema nervoso, é o veículo natural do perispírito no estado de encarnação. Nosso sistema nervoso é o veículo natural do perispírito, se eu estou aqui encarnada. Daí o fato, diz doutor Bezerra de Menezes, de os sistemas glandulares, do aparelho cerebral, epífise, hipófise, vai por aí fora, do aparelho cerebral humano serem atingidos. Ataques, convulsões, epilepsia, hipocondria, neurastenia e depressões têm origens espirituais e, não raro, diz doutor Bezerra, são casos também fundamentados da obsessão, na sugestão hipnótica obsessora. A sugestão hipnótica nada mais é do que obsessão temporária. Todas as obsessões são temporárias, mesmo que esse temporário dure 300 anos. Desencarna, continua obsediado, reencarna, continua obsediado, volta a encarnar, continua obsediado, entendeu? Aí vão de três aqui casos. Porque é aquele negócio, você tem uma obsessão braba, você se compromete mais ainda. Não trata dessa obsessão. Desencarna, agora ele vai descansar. Aonde? As obsessões vão continuar atrás dele, no plano espiritual. Tá? Então, ele diz aqui, o tratamento do que a obsessão temporária, quando não for positiva. A sugestão hipnótica nada mais é do que a obsessão temporária, quando não for positiva. Às vezes a pessoa recebe uma sugestão hipnótica até para se melhorar, né? Para sair daquela situação. Aí ela é positiva. O tratamento psíquico, em tais casos, será de grande valia, embora não dispense o físico. Então, o tratamento psíquico é o tratamento espiritual. Então, o tratamento espiritual, esse psíquico, considera espiritual. O tratamento espiritual, em tais casos, será de grande valia,
embora não dispense o físico. Então, você vai fazer um tratamento espiritual e um tratamento com neurologista, com psiquiatra, conjuga tudo, tá? Uma coisa não anula a outra. E tem sido viciando a mente com pensamentos inferiores de qualquer natureza, uma pessoa estará sujeita ao desequilíbrio total. Olha só que ele falou, viciando. Não quer dizer que seja assim. Ah, hoje eu tive um pensamento ruim. Quer dizer, isso vai desequilibrar a minha mente? Não, porque ainda está, como diz o povo, no pacote do espírito inferior de terceira ordem. Agora, o que é viciar? É tornar isso uma coisa comum, né? Uma coisa comum, uma coisa de todo dia. Então, vamos tomar cuidado com isso. Então, quer dizer, viciando a mente com pensamentos inferiores de qualquer natureza, uma pessoa estará sujeita ao desequilíbrio total. Qualquer tipo de vício leva a pessoa ao desequilíbrio. E, possivelmente, provocando assédio obsessor dos afins desencarnados. Entrou em desequilíbrio, abriu a porteira. Abriu a porteira. Porque ninguém está em desequilíbrio consegue manter a porta fechada. Não é? Não consegue. Você está em desequilíbrio. O vigiar e orar e já era. Você não está mais vigiando e orando. Se você está em desequilíbrio total, olha o que ele coloca. Quem em desequilíbrio total vigia e ora? Ninguém. Não dá para vigiar e orar em desequilíbrio total. E doutor Bezerra diz, e possivelmente vai receber o assédio dos obsessores a fins desencarnados. Esses são obsidiados por si próprios, ou por outrem, porque o desejam. É aquele detalhe. Eu abri a porta. Eu abri a porta. Encosta lá. E se eu abrir a porta. Ai, meu Deus do céu. Gente, dá licença, um minuto. Um minuto, que aconteceu uma coisa aqui muito grave. Pera, calma, calma, Ai, calma, dois Rottweilers entrando na nossa casa. Deixa lá, deixa eu ir embora. Beto, senta. Beto, senta aqui. Estava tudo isso. Acho que gravou tudo isso, mas não tem problema. Gente, dois Rottweilers imensos, imensos. Entraram na casa espírita, fiquei até com dor de cabeça. Nossa, a gente sabe como esses animais, né, são perigosos, muito perigosos. Então, realmente, é uma coisa que assusta. Eu pensei que ia impedir a gravação, acabei deixando de gravar, mas não tem problema. Depois a gente. Realmente, as coisas assim, né? As pessoas criam os animais e soltam os animais, animais perigosos, são de assustar, realmente. Mas vamos voltar aqui ao nosso estudo. Nossa, era um instantinho, já só bebi um copinho d'água. Então, gente, vamos lá, né?
Nossa. Então, ele diz aqui, é, não percamos de vista. Ah, não. Ele fala aqui, doutor Bezerra, a cura nesses casos, mais do que nos demais, porque ele diz, esses são obsidiados por si próprio ou por outrem, porque eu desejo. Então, quando nós nos desequilibramos, porque nos viciamos em alguma coisa, tudo que vier a partir daí, processo obsessivo, é culpa nossa. É culpa nossa. Que eu abri a porta. E eu abri a porta. Então, os espíritos virão realmente, né? Virão me assediar e eu não tenho com quem reclamar. Então, ele diz aqui, doutor Bezerra, a cura nesses casos, mais do que nos demais, dependerá deles próprios, do próprio obsidiado. Ou seja, da sua renovação moral e mental, da prática do bem, da reeducação total que se impõe, sendo, portanto, tais casos muito difíceis de serem removidos. Então, esse tipo de processo obsessivo é muito difícil de ser removido. Quando nós somos os responsáveis, né? Quando nós nos deixamos desequilibrar totalmente. E aí vem o assédio. Logicamente, quando isso acontece, o que a gente faz? Entra o caso da fascinação, da subjugação, da possessão. A gente fica desesperado, né? A gente quer o quê? Cura milagrosa, cura milagrosa. Não vai acontecer. Então, o doutor Bezerra está dizendo aqui, tá? Aí ele continua aqui. Não percamos de vista que o corpo humano é apenas um aparelho delicado, cujas baterias e sistemas condutores de vida são dirigidos pelas forças do perispírito. E este, por sua vez, comandado será pela vontade, isto é, a consciência, a mente. Então, isso aqui é muito importante. Não percamos de vista que o nosso corpo é apenas um aparelho delicado. E como delicado é o nosso corpo, né? Principalmente o nosso sistema nervoso, nossa mente, cujas baterias e sistemas condutores de vida são dirigidos pelas forças do perispírito. Então, o nosso corpo é dirigido pelas forças do perispírito. E como nós estamos aqui no final do item 5, mas vou voltar aqui lá no item 1, no final do item 1, quando o doutor Bezerra disse o seguinte: a mente enferma refletirá sua normalidade sobre o perispírito, que é dirigido por ela. Então, a mente dirige o perispírito. E este perispírito age sobre o corpo carnal. E o corpo é escravo do perispírito e da mente, diz o doutor Bezerra. Então, quando ele diz aqui, no final do item 5, não percamos de vista que o corpo humano é apenas um aparelho delicado. Ele é escravo do perispírito da mente, cujas baterias e sistemas condutores de vida são dirigidos pelas forças do perispírito. E o perispírito é comandado pela mente. E este, o perispírito, por sua vez, comandado será pela vontade, isto é, a consciência, a mente. Então, o perispírito é comandado pela mente e vai agir sobre o corpo físico. Vai agir sobre o corpo físico, que é bastante, como ele disse aqui, né? Delicado, frágil. Então, um desequilíbrio total, quando a pessoa vicia a mente com pensamentos inferiores de qualquer natureza, uma pessoa estará sujeita ao desequilíbrio total e possivelmente provocando assédio obsessor dos afins desencarnados. Isso vai trazer problemas gravíssimos para aquele ser, de cura muito difícil, diz doutor Bezerra, tá? Sendo, ele diz aqui, ó, é necessário para essa cura uma renovação moral e mental da prática do bem, da reeducação total que se impõe, sendo, portanto, as casos muito difíceis de serem removidos.
esses processos obsessivos muito difíceis de serem removidos. Principalmente porque quem é o responsável por tudo isso? É a própria pessoa. Item 6. Acrescentaremos que existem nos sanatórios para alienados enfermos considerados incuráveis e que realmente são recuperáveis. Então, para a medicina, eles são irrecuperáveis, mas, na verdade, podem ser recuperáveis. A psiquiatria diagnosticou o mal, quer dizer, a doença, de acordo com os estudos da ciência oficial, que somente observou os efeitos do mal sem cogitar da verdadeira causa, que é psíquica, que é espiritual. Então, a ciência oficial, ela observou os efeitos. Quais são os efeitos? A paralisia, os transtornos, né? Ela analisa isso, os efeitos, mas ela não consegue avaliar qual é a causa daquela paralisia, que muitas vezes é psíquica, é espiritual. Em verdade, porém, diz doutor Bezerra, aquele suposto enfermo incurável assim se conservará, porque suas forças mediúnicas se encontram ainda em elaboração. Essas forças ou agentes transmissores são eletricidade, magnetismo e fluido vital. As mesmas propriedades, portanto, particulares ao perispírito. Olha, se o perispírito está em desequilíbrio, tudo que se refere ao perispírito está, né? Ou melhor, se a mente está em desequilíbrio, tudo que se refere ao perispírito vai estar em desequilíbrio também, porque a mente vai agir sobre o perispírito. Então, aqui, ó, que também é força. Para que o efeito mediúnico se realize, principalmente o efeito mediúnico normal, implicando vibrações capazes de se conjugarem com as vibrações excelentes do invisível, cumpre que aquelas propriedades vibrem harmoniosamente entre si e com o sistema nervoso do próprio médium. Mas a mente está enferma, o que nem sempre acontece. Daí a razão porque Allan Kardec declarou ser a mediunidade faculdade espontânea que não deve ser provocada, porque às vezes ela ainda está em elaboração, não está pronta. Por isso Kardec diz assim: deixa acontecer, não provoca, não, porque às vezes ainda está em elaboração. E sim nobremente aceita quando naturalmente se apresentar, tampouco devendo sofrer insistência no seu desenvolvimento. Tudo que a gente quer, né, antecipar pode dar problema. Aí ele diz, quer ver um exemplo? Normalmente, essas ginastas, né, elas começam, né, lá pelos 7, 8, 9, 10 anos. Elas antecipam, através de remédio, a puberdade. Né? Muitas vezes, eu não me lembro se antecipa ou se posterga, mas mexe com esse tipo de coisa. Mexe com esse tipo de coisa. Né? Ou as posterga, alguma coisa. Mais tarde, elas começam a sofrer problemas em relação a isso. Normalmente, quando elas param, né? Ou engordam muito, ou tem problemas de tireoide, outros problemas mais. Normalmente, eu não sei se com os homens tem alguma coisa, mas com as mulheres tem. Tá? Com as mulheres eu sei que tem. Né? Então, tem uma. Eu não sei realmente, porque eu não sou, mas eu sei que eles mexem com isso. Eles dão até um nome menarca, alguma coisa assim. Eles ou antecipam ou postergam, mas mexem
com o metabolismo das atletas, tá? Até talvez para manter aquele corpinho de criança, né? Porque normalmente as ginastas têm um corpo pequeno, são magrinhas. Tem uma até que ela já está com mais de 26 anos, é até aquela baixinha, mas tem a aparência de garota de 14, 15 anos, Flavinha, né? Ela tem essa aparência. Normalmente mexe com isso para manter. Você pode observar que a maioria das ginásticas tem o mesmo tipo biotipo, né? O mesmo biotipo. Depois que param, aí tem problemas, engordam muito, emagrecem muito, tem problemas. Tem uma série que mexe com isso. Por quê? Porque está tentando antecipar alguma coisa, que é o processo natural, que é o processo natural do corpo. Mas aquele tipo de esporte exige um padrão que eles colocam, né? Dificilmente você vê uma ginástica, está muito alta, né? Dificilmente você, eu pelo menos não me lembro. Eu acho que retarda, sim. Retarda. Dificilmente você vê. Eu sei que uma vez eu vi uma matéria sobre isso. Alguns atletas que já tinham parado, né? Falando sobre isso, que mexe, eles tomam remédio, essas coisas. Hoje deve estar um pouco mais diferente, né? Menos agressivo. Mas no passado, então, isso era muito mais forte. Até, inclusive, eu vi uma matéria sobre, na época que nós tínhamos a Alemanha Oriental, fizeram experiências com atletas, homens, que eram corredores, saltadores. Teve um até que mudou a sexualidade dele. Foi modificada na época que tinha a União Soviética, a Alemanha Oriental. Ele sofreu até isso. Depois é que ele procurou voltar e ficou meio desequilibrado. E tomavam muitos remédios, né? Era dopagem direta, né? Naquela época, a Alemanha Oriental. Tanto que tem alguns, como é que se chama mesmo? Recordes, que não caíram até hoje. E que ninguém consegue bater. Porque era tão alterado quimicamente o corpo da pessoa que elas faziam recordes, coisas que fugiam ao padrão humano. E até hoje tem atletas de algumas modalidades esportivas que têm um recorde lá absurdo que ninguém consegue bater. Um dia o pessoal vai bater, mas tem uns que estavam até pensando em alterar esses recordes, que era tudo feito em cima de dopagem, violentos, corredores, nadadores, né? Porque eram dopados mesmo e conseguiam resultados absurdos, que hoje se percebe que não dá para fazer. Né? Então, essas coisas assim vão cobrar o seu preço. Vão cobrar o seu preço, né? Por isso que Kardec fala aqui, ó. Não. Daí Allan Kardec retardam a puberdade. Obrigado, Zé Marco. No caso das ginastas, o Zé Marco aqui retardam a puberdade, né? Para manter sempre aquela carinha de menina, aquele corpinho de menina, né? Às vezes tem mulheres de 18, 20 anos com carinha de menina de 13, 14 anos. Obrigado, Zé. Então, ele diz aqui, como diz Kardec, né? Daí a razão porque Kardec declarou ser a mediunidade faculdade espontânea. Tem que deixar ela vir naturalmente, não deve ser provocada, e sim nobremente aceita quando naturalmente se apresentar. Tampouco devendo sofrer insistência no seu desenvolvimento. Porque se uma pessoa tentar insistir para fazer com que sua mediunidade toda, não estando preparado, poderá haver problemas sérios. Depois ele vai dizer aqui, a faculdade mediúnica não atinge o grau necessário à possibilidade do desenvolvimento normal num ano ou em 10, mas através de etapas reencarnatórias. Olha só que interessante, gente. A faculdade mediúnica não atinge o grau necessário à possibilidade do desenvolvimento normal. Num ano ou em 10, mas através de etapas reencarnatórias. Não quer dizer que o médium
ele já vem em várias reencarnações com essa mediunidade. A cada reencarnação, ele desenvolve um pouco mais. Né? Depois ele vai dizer aqui, pode acontecer que a força trinitária, essa força trinitária é o que está lá em cima, algumas linhas, eletricidade, magnetismo e fluido vital, que ele falou lá em cima, né? Ele disse assim, essas forças são agentes transmissores, eletricidade, magnetismo, fluido vital. Então, aqui, ó, pode acontecer que a força trinitária, quem quiser escrever aí, ó, eletricidade, magnetismo e fluido vital, de que se reveste pelo espírito, lembra que ele falou sobre isso? O perispírito, sede da mediunidade, não realize ainda a harmonia do conjunto vibratório, diapasão normal, necessário ao feito transmissor mediúnico. Exemplo, vai dar um exemplo aqui. O fluido vital excessivo para o grau delicado do magnetismo, essência transcendente, não permitirá o diapasão harmonioso de vibrações exigido para o equilíbrio da faculdade. Porque tem pessoas que reencarnam trazendo muito fluido vital. Tem pessoas que têm muito fluido vital. Tem outros que têm pouco fluido vital. Normalmente, aquela pessoa que tem pouco fluido vital, né? Normalmente são pessoas que, às vezes, né, se cansam com facilidade, são um pouquinho apáticas. E aquelas que têm muito fluido vital são pessoas muito energéticas, né? Assim, então, ele diz aqui, ó, o fluido vital excessivo para o grau delicado do magnetismo, quer dizer, essência transcendente não permitirá o diapasão harmonioso de vibrações exigido para o equilíbrio da faculdade. Pode acontecer que o grau de eletricidade existente no perispírito constitua força excessiva, que a função mediúnica excitará ainda mais, atingindo as glândulas cerebrais, enfermando-as. Assim sendo, não possuindo ainda o perispírito necessário equilíbrio de forças para o fenômeno da transmissão mediúnica, nada mais será que um aparelho defeituoso que tende a se aprimorar com o tempo para as funções normais, onde a mediunidade é das mais importantes. Então, olha quem está falando aqui sobre essa mediunidade. Não é uma coisa que, nessa encarnação eu vim como médium. Não. Isso é uma coisa que vem através das reencarnações, se reequilibrando, se harmonizando no nosso perispírito. Conforme vamos evoluindo espiritualmente, o nosso perispírito vai evoluindo e o nosso corpo físico também vai evoluindo. Isso é um processo. Isso é um processo. E a gente tem que entender e respeitar esse processo, não buscando antecipações. Que Kardec chamou muita atenção para isso. Aí ele diz aqui, né? Vamos ver aqui. Se nesse estado houver contatos magnéticos de um agente exterior, o espírito comunicante, o fenômeno que se poderá realizar a revelia da doutrina espírita, claro que sim, né? Tem um monte de médium por aí que não conhece nada de doutrina espírita. Muitos médios. Então, diz aqui, se esse fenômeno se realizar a revelia da doutrina espírita, dificuldades imensas se apresentarão. As glândulas cerebrais mal acionadas por aquela força trinitária, eletricidade, magnetismo, fluido vital, não suportarão os choques daí derivados. O cérebro sofrerá comoções importantes e um tipo de demência, pacífica ou violência, desafiará a cura pelos processos medicinais, mas que o tratamento psíquico, que é o espiritual, sábio, consciencioso, por meio do magnetismo espiritual, poderá remediar, não quer dizer resolver. Daí ele está chamando a atenção.
Às vezes nós vemos pessoas com capacidades mediúnicas que não buscam um estudo doutrinário, tá? E que ficam praticando, né, a mediunidade, fazendo uma série de coisas, produzindo fenômeno, dando comunicação, indo para lá, indo para cá, e nem conhece nada de doutrina espírita. Não conhece nada. Essas pessoas poderão, estou dizendo que terão, mas poderão ter problemas no futuro. É isso que ele disse aqui. Doutor Bezerra disse aqui. Tá? Por isso ele diz aqui, se nesse estado houver contatos magnéticos de um agente exterior, o espírito comunica. Então, imagina uma pessoa como essa, que não conhece nada, e que tem uma mediunidade, né, muito acelerada, que ele não consegue ainda equilibrar. Entrar em contato com o espírito, que também não tem muito conhecimento das coisas, não é uma bomba que pode explodir. É uma bomba que pode explodir. Por isso que ele diz aqui. Se nesse estado houver contatos magnéticos de um agente exterior, que é o espírito comunicante, fenômeno que se poderá realizar a revelia da doutrina espírita, quer dizer, você poderá ter intercâmbio sem ter nenhum contato com a doutrina espírita. Dificuldades imensas se apresentarão. As glândulas cerebrais mal acionadas por aquela força trinitária, eletricidade, magnetismo e fluido vital, não suportarão os choques daí derivados. O cérebro está encarnado, sofrerá comoções importantes e um tipo de demência pacífica ou violenta desafiará a cura pelos processos medicinais, porque ele pode entrar até no processo obsessivo, né? Mas que o tratamento psíquico, espiritual, sábio, consciencioso, por meio do magnetismo espiritual, poderá remediar. Remediar não quer dizer que conseguiu resolver o problema. Não pode não resolver, pode remediar. Continua, doutor Bezerra. Essa faculdade, contudo, não será desenvolvida. Não vai ser desenvolvida. Não dará frutos. O paciente será sempre como que anormalizado por causas mórbidas indefiníveis. Essa pessoa pode ser uma pessoa que na sua vida, no seu dia a dia, tem algumas questões do sistema nervoso. Seja uma pessoa intranquila, seja uma pessoa que pode ter processos depressivos, pode ser uma pessoa instável, pode ser uma pessoa que tem vários problemas, que tenha sempre que precisar fazer o tratamento psicológico, neurológico, entendeu? Pode ser uma pessoa que tenha problemas nervosos, né? Um sistema nervoso alterado de alguma coisa, e tu, de alguma forma, e isso pode vir daí. E como ela não conhece nada de doutrina, não estuda, não procura uma orientação adequada, equilibrada, ela vai ficar sempre apresentando esses quadros. Então, tomar um remédio, tomar um calmante, tomar um negócio desse, tomar... de vez em quando tem umas crises, né? Aí fica lá, aí melhora, vive nessa instabilidade, né? Isso afeta toda a vida da pessoa. Então, isso aqui, essa faculdade, contudo, não será desenvolvida, não dará frutos, o paciente será sempre como que anormalizado por causas mórbidas, indefiníveis, visto que ainda não existe a sua possibilidade. Pois ficais sabendo que o próprio homem ainda não atingiu a plenitude que a criação dele exige. Claro que não, somos espírito de terceira ordem. É um ser ainda inacabado, ainda em elaboração, que apenas estará plenamente criado quando suas faculdades gerais se equilibrarem em funções coordenadas. Então, nós somos ainda de terceira ordem, sim, mas se você participa de uma casa espírita, participa de estudos, uma casa séria, onde o trabalho é sério, você, toda vez que estiver realizando aquele trabalho mediúnico, você estará sob a orientação de uma equipe espiritual séria, estará te acompanhando nesse processo. E você não corre riscos
de ter problemas graves ou qualquer outro problema. Agora, se você exerce a mediunidade sem esse cuidado, sem essa orientação, perigo à vista, desastre à vista, né? E ele diz aqui, né? E não vejais em tais casos a expiação, ele diz aqui, e não vejais em tais casos a expiação ou resgate. Trata-se apenas de evolução. Tratar-se-á apenas de evolução, pois sabe-se que a evolução de qualquer natureza não se fará sem grandes choques e comoções. Haja vista o próprio planeta, que penosamente vem evoluindo entre choques milenares, e assim o homem com ele. E, pois, também a mediunidade em elaboração poderá produzir, entre aspas, doença mental vinculada a problemas espirituais. Isso aí envolve também a questão moral, né? Sem que, contudo, tais distúrbios sejam normais ou obrigatórios na evolução de cada um. Não quer dizer que vai acontecer com todos, mas se a pessoa não procurar fazer um trabalho sério, baseado em estudos, orientações, né? A gente sabe que tem um plano espiritual, quando a casa é séria, faz um trabalho sério, ajudando esses médios. Mas quando não, a pessoa tem uma mediunidade. Eu me lembro que eu conheci uma companheira assim. Aí ela tinha uma mediunidade muito grande, muito chance. Quando tinha festas, ela aparecia lá, o amigo espiritual. Aí ela botava aquelas roupas, dava consulta, entendeu? Era aquela coisa das festas. Toda vez que tinha alguma coisa, ela dava comunicação. Não estudava, não frequentava, nada, nada, nada. Mas toda vez que tinha alguma coisa assim, lá ia, Natal, Ano Novo, qualquer coisa, como dizia o outro, baixava o santo. E qualquer espírito dava comunicação. E eram espíritos mesmo, mesmo, né? Era uma pessoa, quando não estava assim, era uma pessoa maravilhosa, mas sempre muito tensa, sabe? A gente percebia que era uma pessoa assim, muito nervosa, a vida dela não era legal, ela, não é quer dizer em torno, ela consigo mesmo, sempre tinha uma ansiedade, uma coisa assim, sabe? Difícil. Depois ela desenvolveu um problema de coração também. Tudo a gente está vendo aqui, ó, consequência disso, desse tipo de coisa. Agora, se você está numa casa espírita séria, há toda uma equipe espiritual te dando um amparo. Porque a pessoa, quer dizer que eu tenho que esperar virar espírito crístico para desenvolver a mediunidade? Não. Nós vamos desenvolvendo, trabalhando com a nossa mediunidade aqui. Teremos algumas dificuldades, sim, mas estamos tendo um acompanhamento de uma equipe espiritual atenta, séria. Então, você vai realizando aquele trabalho. Mas se você não se ligar a isso, você vai ficar entregue aí ao Deus dará. Onde o vento bate, leva você. Aí você vai ter problema. Então, eu tinha uma pessoa que baixava comida, né, na gíria, baixava o som dentro do supermercado, fazia um compra. Sim, então isso é um problema, né? Então, gente, olha, semana que vem, item 7, 2/6/25. Quando ela começou a frequentar o CEOI, que ela fazia estudo e tal, o que estava com ela ficava dentro da casa para tratamento. Aí ela saía. Exatamente. Né? Então, a gente vai percebendo assim, como é importante o estudo, o conhecimento, o esclarecimento, para que se evitem problemas sérios, né? Então, gente, nós vamos encerrando aqui, agradecendo a Deus, agradecendo a Jesus, as bênçãos recebidas, tá? Mais uma vez, eu convido a vocês a participarem do nosso grupo, do nosso momento de oração. Mandei hoje lá a mensagem, mandei o prefácio, que não está no PDF do livro. A partir da manhã começa no capítulo 1, o livro é o novo, Fonte Viva. Como diz Ivone, vamos orar pelos nossos irmãos mais sofredores. Que Deus nos abençoe e nos fortaleça hoje, agora e sempre. E mais uma vez agradecer a Deus essa oportunidade.